Olá pessoal, tudo bom? Então vamos continuar aqui com a nossa próxima aula sobre os números complexos e vamos ver o que vem a ser a tal de forma algébrica de um número complexo, tá? Então, primeiramente, quando a gente resolveu uma equação de segundo grau, usando o conjunto dos complexos, a gente encontrou respostas assim, ó, tipo x1 é igual a 2 mais 3i, menos 5 menos 2i, coisas do tipo, né? Repara que aqui eu tenho um carinha sozinho e um outro carinha acompanhado do i, certo? Quando eu escrevo um número complexo desse jeito, eu digo que eu estou escrevendo ele na forma algébrica, tá? Aí um número complexo eu chamo de z, que vai ser igual a mais b vezes i. O a é o carinha que está sozinho e o b é o carinha que acompanha o i. Sendo que o A e o B, né, o carinha que está sozinho e o carinha que acompanha o I, são números reais, tá? Essa forma aqui é aquilo que a gente chama de forma algébrica. O número A, que é o carinha que não acompanha ninguém, é chamado de parte real do Z. E nós indicamos ele por RE de Z, tá? RE de Z. Já o número B, que é o carinha que acompanha o I aqui, ó, é chamado de parte imaginária do meu número z e nós indicamos por im de z, tá? Então, como exemplo, um bem simplesinho aqui, tá? Identificar a parte real e parte imaginária de cada um dos números complexos. Então, na letra A, parte real do número z é o cara que está sozinho, no caso aqui é o 3. Agora, quem acompanha o i é a parte imaginária. Então, parte imaginária do número z é 5, certo? Aqui, pessoal, repara que não tem o a, né? É como se fosse 0 menos 2i. Então, aqui, a parte real de z é 0. E a parte imaginária de z é menos 2, já que é o cara que acompanha o i. Tá certo? Aí, pessoal, quando a parte real for 0, tá? Nós dizemos que temos um número imaginário puro, tá? Então, quando A for 0, e é claro, o B diferente de 0, tá? Tem que ficar atento com isso. Nós temos aqui um número imaginário puro, tá? Que é o que a gente tem aqui no item B. No item C, parte real do complexo é esse menos 2/3 aqui que não acompanha o i. Já a parte imaginária do z é o cara que acompanha o i. Repara que tem um denominador 2 embaixo, então tem alguém por baixo aqui que é o 2. Ah, mas quem que está por cima? É o i? Não. Quem está dando a mãozinha para o i é o número 1 que está escondidinho ali, tá? Então aqui é 1 sobre 2. No item D, o A, né, que é a parte real de Z, cadê? Não tem ninguém. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0 mais 5i, certo? Então, a parte real desse número é 0 e a parte imaginária dele, que é quem acompanha o i, vale 5. E para fechar, repara que aqui no item E, a parte real dele é 6, mas não tem parte imaginária. É como se eu tivesse isso aqui, ó, 0 vezes i, tá? Então, a parte imaginária desse cara é 0. E aqui, pessoal, quando a parte imaginária for 0, nós temos um número real, né? Não tem nada imaginário. Então, quando o b for 0, nós temos um número real, tá certo? E aí, lembrando disso, né? O exemplo 2 está aqui. Determinar o valor de k, então eu quero descobrir o k, para que esse complexo aqui seja imaginário puro. Bom, então vamos lembrar, ó. Para ser imaginário puro, a parte real do número tem que ser 0 e a parte imaginária do número
não pode ser zero. Porque se ela for zero, eu tenho um número real. Então vamos ver aqui quem que é cada uma dessas partes aqui deste número z. Parte real dele e parte imaginária. Então, ó, lembra que a parte imaginária é quem acompanha o i. Então, repara que quem acompanha o i é 6. Então, o imaginário desse cara é 6. Já a parte real desse número é quem não acompanha o i. Repara que está até entre parênteses aqui, ó. K mais 3. K menos 3, perdão. E o que a gente sabe? Para ser imaginário puro, né? Para esse número aqui ser um imaginário puro, a parte real dele tem que ser zero. Ah, mas quem que é a parte real? A gente viu que é K menos 3. Então, K menos 3 tem que ser zero. Essa parte aqui, zero. O K eu isolo, o 3 passa para lá positivo e está feito. Então, o K tem que ser 3. Né? Se eu colocar 3 aqui no lugar do K, ó, 3 menos 3 dá 0, sumiu a parte real. Só sobrou a parte imaginária, tá bom? Aí aqui, pessoal, determinar os valores de m para que esse complexo seja um número real. Bom, vamos lembrar. Para que um número complexo seja um número real, a parte imaginária dele tem que ser zero. Por quê? 0 vezes o i dá 0, sumiu minha unidade imaginária, eu não tenho mais número complexo. Tá? Ah, mas é a parte real dele. Pode ser qualquer coisa. Tá? Para um número complexo ser real, a parte imaginária dele tem que ser zero. Então, olha só. Parte real, parte imaginária desse número. Parte real é quem está sozinho, vale 6. E a parte imaginária é quem acompanha o i. Ó. Repara que quem acompanha o i é m ao quadrado menos 9. Né? E a gente sabe que para ser real, a parte imaginária do número tem que ser zero. Aí eu lembro que a parte imaginária desse complexo é m ao quadrado menos 4, né? E resolvo a equação de segundo grau. Passa esse 4 para cá, porque essa aqui é uma das equações mais fáceis. Tá? Negativo passa positivo. M é igual. Lembra que quando eu vou tirar a raiz, vai ser uma positiva e uma negativa. Então, m vai ser mais e menos. Raiz quadrada de 4 é 2. Ou seja, né, se eu for colocar aqui a resposta, o m pode ser 2 ou o m pode ser menos 2. Olha só. Se eu colocar 2... Opa, aqui não é 9 não. Aqui não é 4 não, é 9. Fiz tudo errado. Então, conserta. Aqui, não sei de onde eu tirei 4, mas aqui é 9. Então, passou 9, 9, 9, raiz, mais e menos 3. Então, o que isso quer dizer? Se eu vier aqui, ó, no lugar do m colocar 3, olha o que acontece. 3 ao quadrado é 9, 9 menos 9 é 0. Sumiu a parte que acompanha o i. Se eu puser menos 3 aqui, menos 3 ao quadrado é 9, menos 9 dá 0. Sumiu o cara que acompanha o i. Eu vou ter um número real. Tá? Aí, pessoal, seguindo aqui, a gente vai falar agora sobre a ideia de igualdade de números complexos. Tá? Então, se eu tiver dois números complexos, posso chamar aqui de Z1 e Z2. Eles vão ser iguais, né? Ou seja, o Z1 vai ser igual ao Z2 quando suas partes reais e imaginárias forem respectivamente iguais. Então, falar que o meu Z1 é A mais BI e o Z2 é C mais DI, olha só, a parte real do primeiro número é A e a parte real do segundo número é C. Então, para esse cara ser igual a esse, o A tem que ser igual a C. E as partes imaginárias, ó, parte imaginária do primeiro número é o B e a parte imaginária do segundo número é o D. Essa parte imaginária também tem que ser igual a essa parte imaginária aqui, tá? Eu posso até escrever de maneira diferente, ó. Se eu tiver Z1 e Z2,
para eles serem iguais, a parte real de Z1 tem que ser igual à parte real do Z2. E a parte imaginária do Z1 tem que ser igual à parte imaginária do Z2. Tá? Vai ficar mais fácil com exemplos. Ó. Determine A e B de modo que esse número complexo seja igual a esse. Então, se eu chamar esse primeiro de Z1 e esse primeiro de Z2, olha só, parte real do Z1 vale A, que é o carinha que está sozinho. E a parte imaginária do Z1, estou olhando só para o primeiro, vale menos B. Olha que o sinal vem junto. Agora para o Z2. Parte real do Z2 é quem está sozinho, vale 2. E a parte imaginária do Z2, que é quem acompanha o I, vale mais 4. Né? O que a gente sabe? Né? Para Z1 ser igual a Z2, né? Para o primeiro número complexo ser igual ao segundo, parte real do Z1 tem que ser igual à parte real do Z2. E parte imaginária do Z1 tem que ser igual à parte imaginária do Z2. Quem que é a parte real do Z1? É o A. Quem que é a parte imaginária do Z2? É 2. Então, olha só, já matei que o A vale 2. E agora a parte imaginária do Z1. Cuidado que aqui vale menos B, tem um negativo para nos atrapalhar a vida. Igual, parte imaginária do Z2 vale 4. Lembra que a minha incógnita não pode ficar negativa. Então, multiplique isso aqui por menos 1 para trocar o sinal do B. De negativo fica positivo. E lembra que quando eu multiplico por menos 1, todo mundo troca o sinal. Então, esse 4 de positivo fica negativo. Então, o A tem que valer 2 e o B tem que valer menos 4. Tá certo? Segundo exemplo. Dados os complexos. Então, olha só aqui que eu tenho. Z1 é essa coisa feia toda aqui. A mais 1. Repara que está dentro do parêntese. O A mais 1. Mais 3i. E o Z2 é esse cara aqui, ó. 4 mais 2 menos B que multiplica o I. Então, olha só. O 4 está sozinho. E o 2 menos B, que está multiplicando o I. Aí ele falou assim, determine A e B para que tenhamos Z1 igual a Z2. Certo? Então, vamos ver o seguinte. Quem que é a parte real do Z1? Quem que é a parte imaginária do Z1? Quem que é a parte real do Z2? E quem que é a parte imaginária do Z2? Parte real do Z1, quem não está acompanhando o I. Esse cara aqui, ó, A mais 1. E a parte imaginária dele é quem acompanha o I, que vale 3. Agora aqui no Z2, a parte real dele é quem não acompanha o I, é esse 4. E a parte imaginária é todo mundo que acompanha o I, que é o 2 menos B, né? Então, o que a gente lembra? Para termos Z1 igual a Z2, o que tem que acontecer? Parte real do Z1 tem que ser igual à parte real do Z2. E, além disso, parte imaginária do Z1 tem que ser igual à parte imaginária do Z2. Então, vamos ver quem que é quem aqui? Parte real do Z1, A mais 1, tem que ser igual parte real do Z2, que vale 4. Pronto, agora eu consigo achar o A. Isolo ele, o 4 já estava aqui, manda esse 1 para lá negativo. Então, A é igual 4 menos 1, 3. Achei o A, falta o B. Parte imaginária do Z1 vale 3, igual parte imaginária do Z2 é 2 menos B. Equaçãozinha de primeiro grau, né?
mando esse b, ó, ele está subtraindo, passa positivo. O 2 eu não mudei de lado. E esse 3 vem subtraindo. Então, b é igual a 2 menos 3 menos 1. Então, achei o valor do a e do b. Tudo bem? Bom, próxima propriedade é a ideia de conjugado de um número complexo. Tá? Então, sendo z igual a mais b e um número complexo, né? Lembra? Parte real e parte imaginária. Define-se, né? Definição é, alguém disse que tinha que ser assim, todo mundo aceita e boa, como complexo conjugado de z, o complexo z barra. Então, se o número é z, o conjugado é o z com um tracinho em cima que a gente chama de z barra. O número complexo, z barra, igual a menos b vezes i. Ou seja, na prática, né, aqui está a definição, nós trocamos o sinal da parte imaginária. Só isso. Então, para obter o conjugado, o que eu faço? Ó, a parte real continua igualzinho e a parte imaginária eu troquei o sinal. Estava positiva, ficou negativa. Se tivesse negativa, ia ficar positiva. Só isso. Ó. Então, nesse exemplo aqui, ele pediu para determinar o conjugado dos seguintes números complexos. Então, se o meu número complexo é esse cara aqui, ó, z igual a 3 mais 4i, o z barra, que é o conjugado dele, eu mantenho a parte real e troco o sinal da parte complexa, da parte imaginária. Olha só trocar aqui. 4 está positivo e negativo. Aqui o z barra desse cara. 4 menos 2i, parte real mantém o sinal, troco o sinal da parte imaginária. Ah, mas esse cara aqui que é imaginário puro. Ah, só trocar o sinal da parte imaginária dele. Então, o z barra aqui vai ser menos 5i. E esse cara aqui? Repara que a parte imaginária de z aqui é zero. Então, ele não tem parte imaginária. Então, o conjugado dele vai ser o próprio 3, já que eu não troco o sinal da parte real. Tá? Então, pessoal, por enquanto é isso aqui. Bons estudos a todos. Até mais.